46, estamos de volta com o Troca de Passes, agora para falar sobre Flamengo e Internacional, né, que vão se enfrentar. A gente tem aqui já a provável escalação dos dois times. Vamos começar com o mandante Internacional, promessa de quebra de recorde de público lá no Beira-Rio, torcida do Inter se mobilizando. O Inter vive um grande momento no Campeonato Brasileiro, se aproximando ali dos líderes da competição. Confronto direto pelo G4, né? Dois times que precisam se garantir na Libertadores via Campeonato Brasileiro, pelo menos por enquanto. O Flamengo ainda tem a oportunidade, se vencer a Copa do Brasil, de garantir a sua vaga diretamente à fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Se não vencer a Copa do Brasil, precisa se garantir via Campeonato Brasileiro, por isso a importância desse jogo. O Inter deve ter Rocher no gol, Bruno Gomes, que está se fixando ali mesmo no lateral direito. Ex-volante. Né? Cleiton Sampaio, Vitão e Bernabei, Thiago Maia, Rômulo, Gabriel Carvalho ou Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley e Borré. Esse é o Internacional do Roger Machado, que aparentemente se encontrou aí, né? O time se encontrou nesses últimos jogos e vem subindo vertiginosamente a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Promete ser um grande jogo lá no Beira-Rio, não, Mansur? Sim, o Inter mais composto do que o Flamengo, né? A gente vai ver depois, o Flamengo vai ter algumas preocupações em relação ao jogo de domingo. Afastamentos por cartões também, alguns do Léo Pereira e Arrascaeta. Léo Pereira e Arrascaeta fora. Enfim, o Inter chega num momento em que ele talvez seja um dos times com o rendimento mais linear do futebol brasileiro nesse momento. É fato. Foi uma grande uma campanha de segundo turno, uma arrancada muito boa, com uma forma muito clara de jogar, o que o Roger conseguiu implementar. Algumas coisas chamando muita atenção, né? O rendimento, por exemplo, do Bernabei na lateral esquerda. Muito bom jogador, né? Ele se encaixou bem na função por ali. E funções distintas, né, Marcelo? Porque pelo lado direito você tem um Bruno Gomes mais contido. E pelo lado esquerdo você tem um Bernabei que é estimulado a participar ofensivamente. Outra coisa, o estímulo que ele deu ao Thiago Maia para ser um volante de muito mais chegada, se apresentar mais perto da área adversária, se juntando ao Alan Patrick e, por vezes, com um dos homens que vem do lado direito, joga o Gabriel Carvalho. Ele desburocratizou o Thiago Maia. Isso, exatamente. E olha a classificação do segundo turno aqui, ó, Mansur. O Palmeiras é o líder do segundo turno com 25 pontos. Os mesmos do Inter. O Inter também tem 25, né? Os dois com 12 jogos disputados. O Inter pontuou mais que o líder Botafogo. Um ponto a mais que o Botafogo, que é o terceiro colocado ali junto. E você vê a diferença para o Flamengo, são 8 pontos a mais, só no retorno. Né? O Inter, se vencer amanhã o jogo, que é um jogo que ele tem, se ele vencer amanhã o jogo, ele passa o Flamengo na tabela. Para o Inter, essa é a grande importância, porque embora haja contidamente uma ideia de que é possível brigar lá pelo título, claro, existe essa possibilidade do ponto de vista matemático, mas o que o Inter almeja é terminar o campeonato entre os 4 mais bem colocados. A vitória amanhã, ela fará o Inter passar o Flamengo na tabela, ficará 1 ponto à frente da equipe do Flamengo e entrar no bloco do qual o Inter não quer mais sair, até o fim da competição. É por aí. Lembrando que os dois vão voltar a se encontrar no Campeonato Brasileiro. Sim. Isso, porque esse é um jogo válido pelo primeiro turno. O jogo do retorno é no dia 30 de novembro, na rodada do fim de semana, dia 30 de novembro. E aí com o mando do Flamengo. Com o mando do Flamengo. Deixa eu mostrar para vocês a provável escalação do Flamengo. Lembrando que o Léo Pereira, por exemplo, e o Arrascaeta estão fora, né? Levaram o terceiro cartão amarelo, né? Estão suspensos. O Alexandro e o Davi Luiz fora por problemas físicos, não foram relacionados. Aí o provável Flamengo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, Gerson Alcaraz, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Um time bastante mexido aí em relação aos últimos jogos, né, Mansur? E vai ser uma realidade, inclusive, para o jogo da final da Copa do Brasil, né? Que não vai ter o Bruno Henrique. Exato. O Bruno Henrique está suspenso. E não tem Pulgar. No primeiro jogo. E não tem Pulgar também. Então, a montagem, por exemplo, o Flamengo chega numa reta final de temporada com a escassez ainda. E a gente tem que lembrar de Vinha, de Cebolinha, de Luiz Araújo, Pedro, De La Cruz, que é um jogador que se lesionou agora. Talvez também, essa temporada não... Talvez não volte na temporada. A composição, por exemplo, de meio para domingo contra o Atlético
ela vai deixar muita dúvida até a véspera do jogo, se ele vai montar com o Everton Araújo, Alcaraz e Arrascaeta, para manter o Gerson na função dele pelo lado direito. Onde ele está sendo soberano, né? Quer dizer, o melhor jogador do Flamengo e um dos melhores do campeonato é o Gerson. Provavelmente ele não queira mudar o Gerson de lugar, porque você mexeria muito na estrutura. Enfim, é um Flamengo que chega para esse jogo com o Inter administrando problemas e tentando não desgastar tanto os jogadores pela proximidade do primeiro jogo da final da Copa do Brasil no fim de semana. É um contexto em que o Inter aparentemente chega mais forte. É evidente que o Flamengo pode competir e bem no Beira-Rio, mas o Inter chega mais forte. É difícil, né? Porque a final da Copa do Brasil já é no final de semana, né? Então é preciso dosar um pouco para tentar chegar com o tanque o mais cheio possível para o jogo contra o Atlético, né? É algo que o Felipe Luiz está precisando dosar, né? Vamos às entrevistas coletivas do Atlético. Vamos acompanhar o Milito